Muito bem, né? Como é que a gente terminou o nosso estudo da semana passada? O tema hoje é a loucura da pregação, né? O que a gente falou, né? A imaturidade dos irmãos de Corinto estava fazendo o quê? Estava levando a uma divisão. A gente viu isso, né, com aquela questão deles dizer no versículo 12, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? O que está acontecendo? Ah, é a coisa aqui que está batendo. Calma. Estou vendo um barulho aqui, né? E é o antigo cofre da igreja, né? Então, havia uma imaturidade e essa imaturidade estava levando para uma divisão. Na verdade, toda divisão da igreja é fruto de imaturidade. E aí, meus irmãos, brigando que nem criança, né? Eu sou de Paulo, né? Eu sou de Apolo. E o que a gente viu é que essa mania da pessoa chegar, seja na igreja, ou seja em casa, no trabalho, aonde for, mas principalmente na igreja, que é a casa de Deus. Olha, isso é um perigo muito grande, né? Então, a pessoa está ali se colocando como aquela pessoa infantil. Por quê? Porque quando estamos bem espiritualmente, nós não lembramos de nós mesmos, né? Qual o exemplo que a gente usou? Usamos o exemplo do nosso corpo. Ninguém chega aqui na igreja e fala assim: ah, minha mão está boa hoje, olha aqui, ó, está funcionando certinho todos os dedos, né? Olha o meu pé, que beleza, está funcionando perfeitamente. Ninguém faz isso. Mas quando uma pessoa, ela chega apertando a mão, escondendo a mão, ó, pastor, olha o que aconteceu com a minha mão, né? Mostra, faz questão de mostrar a mão machucada. Eu também faria, né? Olha o meu pé aqui, ó, como é que está inchado, está parecendo uma melancia. Por que a gente faz isso? Quando a gente começa a falar do nosso pé, da nossa mão, do nosso olho, da nossa orelha, é porque nós estamos doentes. Você vai mostrar alguma parte de você que está doente. Ninguém vai chegar e dizer: olha, minha orelha está linda. Até a pessoa pode pensar assim: acho que a orelha dessa pessoa está linda hoje. Olha a mão dessa pessoa, que linda. Não, pode ser que alguém diga isso, mas ninguém fala isso de si mesmo. Então, quando você começa a usar muito, né, o eu mostra uma enfermidade espiritual. Apresenta aí aquela característica do egoísmo. E isso é muito propício para a divisão dentro da igreja. A maturidade espiritual sempre honra Jesus. Quando começou aquela história, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo disse no versículo 13, Cristo está dividido, foi o Paulo crucificado por vós, ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Que negócio que é esse aí? Calma lá. Quem que morreu na cruz por vocês? Foi eu? Então, eu não sou a autoridade que vocês realmente devem olhar e dizer assim: olha, eu vou ser, né, esse pastor aqui, ou esse irmão aqui, ele me magoou, ou é o meu ídolo. Não, calma lá. Se ele apresenta aquelas características que você deve ver apenas em Jesus, você vai sofrer. Você não vai ficar na igreja. Porque essa pessoa, se é o teu ídolo e um dia te decepciona, você vai acabar se afastando. É isso que Paulo está dizendo, né? Nós não fomos batizados em nome de um pastor, em nome de uma denominação, mas no nome de Jesus. É Jesus que retém os nossos direitos, o nosso louvor, o nosso coração. Quando você vem na igreja, você está cantando para Jesus. Quando você vem na igreja, você está dando uma aula, você está buscando criança, você está sentado aqui, você está aprendendo a palavra pelo amor que você tem em Jesus Cristo, na obra de Cristo, mas nunca por um pastor, nunca por uma denominação. E aí, né, uma pessoa que, eu só vou se batizar se aquele pastor me batizar. Pronto, já está errado, né? Já está, não está certo. Por quê? Porque se aquele pastor um dia se afastar, a pessoa fala: mas de que valeu o meu batismo? Entende? Na verdade, a pessoa, ela está sendo batizada
porque a igreja autorizou aquele irmão, aquele pastor naquele momento, e aí está a autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa nunca vai se decepcionar, não vai ficar ali, né? Ah, a pessoa que eu admirava tanto, então, por que você não fez isso por Jesus Cristo? É o que Paulo está levando em conta aqui. Aí no versículo 17, Paulo começa então, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Oh, calma lá, o apóstolo Paulo, o que ele quer dizer com isso aqui, né? Que ele não estava ordenado para batizar de jeito nenhum, meus irmãos, né? Ele estava ordenado sim, tanto é que ele batizou. É só você ler o versículo 14, dou graças a Deus, né? Que eu batizei a Crispo, a Gaio, e lá no versículo 16 ele lembra, ainda batizei a família dos Estéfanos, né? Então ele está dizendo, ó, calma lá, ele tem autoridade? Tinha autoridade para batizar, né? Só que o que ele está querendo dizer é que ele não focava nisso, não era o trabalho principal que Deus cobraria dele. Eu me lembro de um descendente de um pastor, né, que chegou em mim e disse, quando eu estava fazendo meus estudos, né, daquelas igrejas do Noroeste Paulista, disse assim, aquele meu parente, ele batizou mais de 1000 pessoas, é um fato isso aí. Olha, naquele tempo, há 60, 70, 80 anos atrás, batizar mais de 1000 pessoas, não é que nem hoje não, sabe? Que eles fazem aquele movimento de batismo e a pessoa está entrando e saindo sem saber o que está fazendo, vai naquela folia toda, sabe? Não, naquele tempo, é uma coisa admirável, é uma coisa admirável. E pode ser que Deus, né, ele foi chamado por Deus para isso. Agora, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para pregar o evangelho. Se as pessoas se convertem, tudo bem. Então aí, né? Por quê? Porque sem evangelização não tem conversão, e sem conversão de nada vale o batismo. O batismo ele não tem sentido. Então Paulo está querendo explicar que a prioridade dele era evangelizar. Então a missão de Paulo era pregar, né? Para ele, pregar não era mais uma coisa, era a coisa, sabe? Então ele sabia que ele tinha que ir e pregar mesmo. Uma vez que ele organizava uma igreja, já colocava uma liderança ali, e não ele, mas outras pessoas iam batizando os novos convertidos. Então ele levava muito a sério essa questão de abrir os novos trabalhos, começar novos trabalhos mesmo, ou seja, evangelismo, né? E como é que ele cumpriu essa missão? Ele explica no final do versículo. Ele diz, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Agora veja só, como é que nós fazemos o nosso trabalho de evangelismo? Então, Paulo diz aqui que o poder da pregação não estava nele. Estava onde? Estava na mensagem. Então, o poder da pregação não está no pregador, está em Deus. Não no mensageiro, mas na mensagem. Ou seja, ele não tentava embelezar a mensagem, sabe? Em que sentido eu digo isso? Não, tem pastores, meus irmãos, que eles têm o poder da oratória. Não faz mal isso, faz bem. Você já ouviu uma mensagem feita pelo pastor Rubens Lopes? Os mais velhos aqui, eu creio que sim. Senão você pode pegar na internet. Ele tem uma mensagem que é Jesus, o grande amigo. É uma coisa linda você ouvir isso. Aquela voz, sabe? Então, não tem problema nenhum, sabe? A Igreja Batista da Vila Mariana foi uma bênção muito grande, participando de todas as campanhas de evangelismo do Estado de São Paulo do Brasil, como o carro-chefe. E na voz, muitas vezes, do próprio pastor Rubens Lopes. Não é isso que nós estamos dizendo, né? O que ele fala, tentar embelezar com lindas frases, retórica profissional, eloquência humana,
É quando a pessoa, ela força a barra. Quando a pessoa, ela está querendo que o foco da mensagem seja ele, o pregador, e não a mensagem que ele está trazendo. Então o evangelho, por exemplo, ele não apela para o intelecto, ele apela para a culpa. Imagine uma pessoa, um grande intelectual, ele levado numa fazenda, num distrito ali, onde as pessoas, vamos dizer, há 40, 50 anos atrás, em que 95% daquelas pessoas, eles não saberiam nem ler, nem escrever, e não iam entender aquelas palavras tão ininteligíveis, que ele poderia falar. Não ia ter efeito nenhum. Aliás, meus irmãos, esse foi o fiasco dos presbiterianos e também dos batistas. Eu vou explicar por quê. Quando é que os batistas cresceram nos Estados Unidos? Na Guerra da Sucessão. Quando aquelas pessoas vindo de outros países ou com casas queimadas, destruídas, por que você acha que o Kentucky é o ninho dos batistas lá nos Estados Unidos? Era um refúgio. Se escondiam no meio dos índios para não morrer, enfrentava aquelas pessoas, uma linguagem pura e simples. Aí, enquanto as igrejas episcopais, presbiterianas, com aqueles pastores que tinham que estudar 4, 5 anos no seminário, ficava lá falando difícil dentro das suas congregações, saíam a berrar para todos os cantos aqueles malucos pastores batistas que sabia quase nada a não ser que Cristo salva. Resultado: o crescimento medonho. Engoliram as outras denominações. Só que aqui no Brasil foi o inverso. Começamos assim, mas aí pelo meio do caminho, nos anos 30, 40, o negócio se profissionalizou. Tem que ter todos os seminários, as graduações, etc. e tal. Quando vira para a década de 60 e 70, eles são engolidos pelo pentecostalismo. Porque eles trabalhavam mais, porque entravam em cidades pequenas, porque entravam nos sítios e nas fazendas, que antes eram os redutos dos batistas e foram esquecidos. É isso que aconteceu. Olha o que Paulo está dizendo, que o poder da mensagem, ela não está no pregador, está na própria mensagem, que vem de Deus. Então, o evangelho não apela ao intelecto, mas à culpa, Aqui, meus irmãos, quando você lê esse versículo aqui, vamos voltar aqui no versículo 17, no final. Vou ler aqui como está na minha Bíblia, tá? Na minha Bíblia está assim: para que a cruz de Cristo não se faça vã, correto? No original, essa palavra vã é esvaziar, e fica assim: para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, tá? Como é que a gente esvazia o conteúdo do evangelho? Ah, sim, eu posso fazer isso, tentando levar um evangelho com palavras bonitas, apresentando um sistema filosófico, como como tinha lá no tempo do apóstolo Paulo também, quando na verdade é uma palavra simples de salvação, massageando o ego do ouvinte, para não ofender esse ouvinte, omitindo pontos do plano de salvação. Veja, irmãos, não se apela mais à verdade do evangelho, da perdição, do inferno, da condenação eterna. As pessoas, elas escutam hoje o evangelho muitas vezes como aquelas pessoas que vão lá, vamos dizer, uma empresa contrata um palestrante, e aquele palestrante faz uma palestra e todo mundo sai melhor. Se as igrejas fazem isso hoje, vão ter bons resultados numéricos. Porém, dificilmente o evangelho penetra nesses corações. Está massageando o ego, tá? É diferente do que penetrar profundamente no coração e fazer com que uma pessoa chore pelo seu pecado, se arrependa dos seus pecados. Isso tem diferença grande.
Então, o poder da pregação não está no pregador, mas está em Deus, na mensagem. Vamos aqui, irmãos, vamos voltar aqui. Versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O que muitas pessoas acham do Evangelho? O que é o Evangelho, né? Você sabe o que é o Evangelho? Olha, o Evangelho, meus irmãos, é a mensagem do amor de Deus. É dizer que uma pessoa está perdida, portanto condenada ao inferno, mas que Deus ama aquela pessoa. Ama a ponto que fez a provisão para que ela se livre do seu pecado, volte a ter comunhão com Ele e more eternamente com Ele no céu. Qual foi a provisão? A cruz de Cristo, Cristo crucificado, que deve fazer o homem entregar a sua vida a Jesus. Isso é Evangelho. Agora, o que muitas pessoas acham do Evangelho? Aí vem a cultura mundana, né? O que ela pensa do Evangelho? É uma piada, é uma muleta para gente de mente fraca, ouro de tolo, conto da carochinha. Então, você pega aqueles grandes artistas, essas pessoas que têm assim um poder de persuasão na mente dos jovens, dos adolescentes, essas pessoas que têm a cabeça fraca, essas pessoas que são verdadeiro piada, não o Evangelho não. Aí uma pessoa, até eu gosto dela, não vou citar o nome aqui, porque dá propaganda para essas pessoas, perguntaram para ele se ele acredita que existe Deus. Não, claro que existe Deus, não esses deuses dos... não esses deuses, esses malucos, desses crentes, não, acredito em Deus, num governo aí, coisa e tal, ele foi falando, o que ele falava de Deus não tinha nada a ver com Deus. Resumindo, ele disse que esse Deus da Bíblia, isso é uma ilusão. Agora, nós só conhecemos a Deus porque a Bíblia diz que Ele existe. É só isso. Veja, meus irmãos, a cultura pensa do Evangelho o quê? Existe um canto orquestrado contra o Evangelho. A falsa ciência ignora, despreza. Os liberais que ridiculariza, como eu acabei de falar, das falsas religiões que substituem o Evangelho. É um monte de bomba caindo em cima do Evangelho. Você dizer para esse povo que Jesus vai na cruz, morre na cruz e salva, para eles é uma piada. Para eles não significa nada. Ah, pastor, é por isso que eu nem prego. Não, calma lá, você está errado. Por que eu estou errado? O pessoal vai falar que é uma piada mesmo, que é o conto da carochinha. Você está errado. Você acha que o poder está em você, naquilo que você acabou de falar, porque você crê? Ou você acha que o poder ainda está na mensagem, no Evangelho? A semente cai no meio do caminho, nos espinhos, nas pedras, mas sempre tem um campo preparado, um coração bom que vai ouvir. Então você não pode se incomodar, você tem que pregar. Deixem que as pessoas riem, ridicularizem, que elas blasfemem, você continue a pregar. Prega a palavra, diz Paulo para Timóteo, a tempo e fora do tempo. Nosso trabalho é pregar. Paulo foi lá em Atenas, e ali só tinha pessoas que não iam mesmo ouvir o Evangelho, a não ser o chefe lá e o Areopagita, e a Dâmaris. Naquela multidão, 2 pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo quando ouviram a palavra ressurreição. Que interessante. O poder do Evangelho está nessa mensagem, no poder de Deus através do Espírito Santo tocar no mais profundo dos corações. Aí isso nos anima a pregar. A mensagem de Deus divide as pessoas em 2 grupos. Olha lá, no versículo 18. Para os que perecem é loucura, para os salvos é o poder de Deus, os que se perdem e os que são salvos.
Só tem 2 tipos de pessoas neste mundo, não tem 10, não tem 32, como é que eles estão falando hoje, né? Tem 32 gênios, não, né? Só tem 2 e tem 30 aberrações. E aí você olha aqui que na verdade só tem 2 tipos de pessoas neste mundo, os que se perdem, para esses o evangelho é uma loucura, e os que são salvos, os que crêem na simplicidade da mensagem de Deus. Até tem uma perguntinha aí, né? Em qual grupo você está? A pessoa que crê em Cristo, os que são salvos, não é que somos melhores que o outro grupo, é que nós aceitamos o amor de Deus para a nossa salvação. De pessoa para pessoa não somos melhores, mas porque cremos em Cristo, nos faz salvos. Portanto, estamos no outro grupo, né? Então, irmãos, Paulo entra naquela questão da loucura da mensagem da cruz. Ele diz no versículo 18, a palavra da cruz é loucura, tá? E 19, porque está escrito, eu vou destruir a sabedoria dos sábios, aniquilar a inteligência dos inteligentes. E aí, então, irmãos, ele vai fazer algumas perguntas, né? Mas antes ele diz que a mensagem é uma loucura. Versículo 18, a palavra da cruz é uma loucura. Às vezes, o país cristão, tá? Ele tem uma figura glamourizada, romântica da cruz. Porque a gente aprende assim. Não faz muitos dias, né? Sem ter cruz aqui, tá? E não tem cruz, né? Mas poderia ter, por mim, não tem problema nenhum. Uma senhora entrou aqui na nossa igreja, já foi se benzendo toda aqui, o tempo todo aqui, né? Entrou, sentou quietinha, escutou a mensagem. É um respeito, né? Que ela tem, que ela aprendeu desde pequena. Agora, eu como romanista, até os 12, 13 anos, quando eu chegava, passava em frente lá a rua que sobe a matriz, estava passando, continuava, né? Isso aqui era a coisa mais certa de se fazer. Isso aí, irmãos, a gente aprende de pequeno. O pai e a mãe ensinam, você tem que fazer isso aí, você tem que fazer o sinal aí, né, que diz respeito a esse aí. Então aquilo vai glamourizando, vai romantizando, sabe? Nos deixa com uma ideia estranha também da cruz. E a gente até é sentimentalizado, os evangélicos, né? Sentimentaliza a cruz, eu amo a mensagem da cruz e tal, né? E chora, todo esse negócio, né? Agora, quanto mais seca e velha é a cruz, compramos aquele prédio lá de Pompeia, e teve um irmão, né? A gente estava limpando tudo lá. Teve um irmão que eu não ia tirar a cruz, como não tirou até hoje, né? Aí, eu tenho que passar lá em frente, não me lembro se tiraram ou não tiraram. Mas ele pegou uma picareta, e fez assim, né? Um outro irmão chegou lá, colocou a mão com muita sabedoria. Rapaz, não faz isso, não, quebra, joga pedra nessa igreja, que esmoia essa igreja aqui, né? Aí eu disse para ele, deixa aí, não está atrapalhando nada, não está atrapalhando ninguém. Fique em paz quanto a isso aí. Não, vamos tirar isso aqui. Não, deixa isso aí. Guarda a sua picareta aí, não vai tirar. Está pregado aí, esse negócio está colocado aí. Nem foi um católico que colocou, foi um cristão evangélico. Então, deixa do jeito que está, certo? Mas quanto mais velha, quanto mais seca, a pessoa olha para aquela cruz, ela fica quase que vibrado, hipnotizado, né? Assim, dá até medo, né? Parece que está derramando um sangue ali. Então, nós temos essa ideia, é uma ideia, irmãos. Por isso que as pessoas usam brinco, colar, tudo de cruz, acha bonitinho, né? Agora, nos tempos antigos, não foi assim. Porque a cruz era símbolo de morte. Mas não é só símbolo de morte. A pessoa tem uma caveira, hoje é símbolo de morte. Não, era de morte, mas morte ridícula. É diferente. Não é só morte, era uma morte infame, ridicularizada. Para eles, meus irmãos, a cruz
era um mal tão grande que ninguém desejava para outra pessoa. Você queria amaldiçoar uma outra pessoa, você dizia assim, que seja crucificado, você vai morrer crucificado, né? E a pessoa, então, talvez se fosse supersticiosa, já ia ficar sem dormir. Então, representava um ato ridículo, né? Que numa conversa entre os romanos, numa conversa educada, entre pessoas educadas, entre os romanos, era uma frase ou palavra não mencionada. Eles não usavam isso aí. Tem esse filósofo romano Cícero, né? Ele diz que a própria cruz deveria estar muito distante de um cidadão romano e também de seus pensamentos, dos seus olhos e dos seus ouvidos. Como se ele dissesse, um cidadão romano deve estar bem longe da cruz. Então, era isso que simbolizava a cruz. E Paulo está dizendo aqui no versículo 18, que a palavra da cruz, ela é loucura, tá? Você vai olhar ali no versículo 23 agora. Nós pregamos a Cristo, né? O que? Crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas você vê o que simbolizava a cruz, um escândalo, uma loucura. Mas antes disso, Paulo convida para um debate, né? Ele faz algumas perguntas aí. Onde que está o sábio desse mundo, os escribas, os debatedores? Ele está chamando o mundo da filosofia, os sábios deste mundo, os atenienses, por exemplo. Ele está chamando os escribas, ele está querendo colocar os religiosos aí no meio, tá certo? O judaísmo. Onde estão os debatedores? Aquelas pessoas bem críticas, os forenses. Paulo está chamando essas pessoas e vai fazer a pergunta, né? No versículo 19, ele vai dizer assim, destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Por que ele chama o sábio, o escriba e o inquiridor deste século? Final do versículo 20. Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então, Deus está dizendo, o que eles pensam da cruz está completamente errado. A sabedoria, eles acham que eles são muito inteligentes por desprezar o Cristo crucificado. Eles é que são loucos. Deus fez louca a sabedoria deste mundo. Jamais chegaríamos à conclusão que a sua salvação está na mensagem da cruz. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar a filosofia, se você pegar todas as igrejas que trabalham com o mérito de obras, tá? Se você pegar todas as pessoas que não são nem aqueles os sábios, os religiosos das obras, mas pessoas com outros conhecimentos científicos, por exemplo, eles não podem chegar na conclusão que uma pessoa vai ser salva pela cruz. Jamais. Jamais. E no versículo 21, Paulo diz, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da salvação. Então, como é que as pessoas desse mundo imaginam o caminho da salvação? É aquilo que eu disse, grandes feitos sociais, esforços humanos incontáveis, a busca incessante pelo conhecimento. A pessoa sobe uma montanha incrível para ver o Dalai Lama lá, Dalai Lama, sei lá o Kama, né? Está lá, se esparrama para tudo quanto é lá. Mas eles vão lá à busca de salvação. Vai ouvir uma frase, sabe lá qual, que jamais vai ser, Cristo morreu na cruz para te salvar. A mesma coisa a ciência deste mundo. Por mais conhecimento, eles tentam sempre provar que a Bíblia está errada e não certa. Por isso, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Não conheceu.
Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, versículo 21 e 22. Embora conhecesse a Deus, não o glorificaram como Deus, não foram agradecidos, se tornaram fúteis em seus pensamentos, coração insensatos, ficaram obscurecidos, dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Você tem uma escalada da ignorância mencionada pelo apóstolo Paulo. Não conhece a Deus, não glorifica a Deus, não são agradecidos, não pensam direito, não sentem direito, pensam que são sábios, mas são tolos. Essa é a realidade, essa é a verdade. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus. Ou seja, cada vez mais longe da sabedoria de Deus. Então Deus decidiu salvar o quê? Salvar o mundo pela loucura da pregação. Como é que uma pessoa é salva? O que diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17? Como é que uma pessoa é salva? Como é que uma pessoa chega ao conhecimento de Jesus Cristo? Então lá está escrito o quê? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Tem traduções que traz pela palavra de Cristo. Você veja, a loucura da pregação, o que muda os corações, irmãos, para a gente voltar lá naquele começo, né? O que muda os corações é ouvir que Cristo morreu na cruz. Ela tem aquela força, depois de convertido, para abandonar sua velha vida, abandonar os seus pecados, mudar o seu jeito. Veja a força que a pessoa ela tem, cria dentro dela com a mensagem da cruz. Então aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Isso é completamente contrário ao pensamento humano, né? Paulo diz assim, no versículo 22, os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. É isso, nós pregamos a Cristo crucificado. Não apenas Cristo, tá? Cristo crucificado. Um Cristo sem cruz não salvaria ninguém. Por isso, Cristo crucificado. É a mensagem da igreja de Atos. Um Cristo crucificado lembra nossas culpas, lembra nossa dívida, nossa incapacidade, nossa perdição, mas principalmente, um Cristo crucificado lembra o amor de Deus. Por isso pregamos a Cristo crucificado. O que Cristo crucificado fez no seu coração, te levando à conversão, te colocando dentro da igreja, colocando você o amor por Deus, pelas coisas de Deus, esse Cristo crucificado vai mudar muitas vidas ainda. E a gente espera isso. Aí Paulo diz no versículo 24, mas para os que são chamados, tanto os judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para uns é escândalo, né? Mas para nós, irmãos, é poder de Deus, é sabedoria de Deus, né? Poder para nos tirar daquele lodo maldito que nós estávamos afogados até o pescoço, das nossas tristezas, da culpa terrível que uma pessoa sem salvação carrega, é o poder de Deus, e é a sabedoria de Deus, e grande sabedoria, né? O filho dele morrendo na cruz, aonde nós deveríamos estar. Deus sabia que não havia pureza em nós, então mandou o filho dele que era puro. A sabedoria, meus irmãos, poder de Deus, isso tem um nome, sabe? É Jesus. Quando você começa a estudar a vida de Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinos, você começa a falar assim, meu Deus, me dá força para ser igual a Jesus. Que coisa difícil, né? Mas olha a sabedoria que está aí. A cruz é onde Ele pagou o nosso pecado. Nesses ensinos preciosos, Ele nos ensina como ser igual a Ele, ser igual a Deus. Que grande sabedoria.
E aí, meus irmãos, só para a gente lembrar, a mensagem da cruz mostra quem Cristo é para nós. Se você perguntar, né? Pergunta para um muçulmano, quem é Jesus? É um profeta, né? Eles não desprezam Jesus, mas não o glorificam. É um profeta. Se você dizer para os budistas, eles também não desprezam. Às vezes, em alguns livros budistas, você vai ver frases escritas: amarás ao próximo como a ti mesmo. Entre parênteses escrito, Jesus Cristo. Nos livros deles. Seixonoe é a mesma coisa. Eles não estão desprezando, mas não o glorificam como Deus, como Salvador. Se você perguntar para um adventista, ele é o arcanjo Miguel. Não despreza, mas não o glorifica. E nós, o que Jesus é para nós? Então é uma resposta pessoal, não é verdade? O que Jesus Cristo é para você?